Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos agora dar início a mais um vídeo e eu quero já apresentar desde já aqui, ó. Este é o livro que nós vamos tratar. Senhor Jesus Cristo, Devoção a Jesus no Cristianismo Primitivo. O autor é Larry W. Hurtado. Este livro, você pode prestar atenção que ele tem uma, que a gente pode dizer, bem grosso, tá bom? Vou ajeitar aqui a plataforma. Isso. Vamos lá, nós vamos ler a introdução e eu prometo que eu vou deixar na descrição deste livro o índice, os principais ou o sumário, o índice dos pontos deste livro. Porém, eu quero aproveitar o tempo para nós lermos a introdução do livro, tá bom? Também vou deixar algumas informações aqui editadas sobre o autor, o propósito deste autor escrever este livro. Vamos lá? Nós vamos para a introdução do livro. Deixa eu só ajeitar aqui mais um pouquinho, ok. Vamos lá, a introdução. Para a gente ter uma base do que o livro vai tratar. Encontrei aqui. Introdução. A incontestável centralidade da figura de Jesus na devoção cristã primitiva é a premissa deste livro. Então, o livro ele vai tratar da devoção central da pessoa de Jesus Cristo. Então, a ideia do autor é escrever sobre a devoção na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu voltar algumas páginas, eu já dei uma olhada, e o prefácio do livro também é muito interessante, que ele vai explicar um dos objetivos dele ter escrito esse livro. Vamos lá. Algumas palavras, eu estou lendo o prefácio, algumas palavras de esclarecimento são apropriadas no início. Este livro não é uma cristologia do Novo Testamento, nem uma história do cristianismo primitivo, e nem uma história das doutrinas cristãs primitivas. É uma análise histórica das crenças e práticas religiosas que constituíam a devoção a Jesus como uma figura divina no início do cristianismo primitivo. Trata do papel da figura de Jesus na vida e no pensamento religiosos dos primeiros cristãos. Então, o prefácio também tem uma ideia que o autor ele vai escrever. Ele vai pegar o contexto histórico, analisar e agrupar e ver a dimensão que a igreja primitiva teve na devoção e na adoração do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar para a introdução. Eu vou voltar novamente à leitura. Diz assim: a incontestável centralidade da figura de Jesus na devoção cristã primitiva é a premissa deste livro. E meu objetivo é oferecer uma nova descrição e análise históricas desse impressionante fenômeno. De fato, a principal característica distinta dos círculos cristãos primitivos era o lugar importante ocupado por Jesus Cristo em seu pensamento e práticas religiosas. Certamente, havia no período romano muitos outros grupos religiosos que merecem menção, e inclusive alguns que compartilhavam uma série de características importantes com o cristianismo primitivo. Havia, por exemplo, outros grupos e movimentos que faziam convertidos sem consideração de fronteiras étnicas, oferecendo comunhão íntima, ritos de iniciação e refeições sagradas com uma divindade. Havia movimentos filosóficos aos quais os grupos cristãos primitivos podem ser comparados em seu interesse de definir e promover a ética. Mas, porém, a despeito das semelhanças com outros movimentos e grupos religiosos do período romanos, todas as formas do cristianismo primitivo, seja qual for sua relação com o que veio a ser conhecido como cristianismo ortodoxo ou católico, podem ser identificados como tais pela importância atribuída à figura de Jesus. Então, nessa primeira introdução, nesses primeiros pontos introdutórios, querido, nós já vemos que o autor ele vai dar muita ênfase sobre a adoração a Jesus Cristo, a explosão. Como essa adoração foi muito rápida. Após a sua morte, já alguns apóstolos, discípulos, simpatizantes, novos convertidos, tinham um relacionamento com a pessoa de Jesus como o próprio Deus. Tá bom? Isso é muito importante porque no contexto do qual nós estamos estudando a lição da classe de adulto da CPAD, vai tratar sobre a divindade, a cristologia, tudo aquilo acerca da pessoa e da divindade do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Além disso, a extrema importância de Jesus surge de forma espontânea, espantosamente rápida nos círculos cristãos. Dentro das primeiras décadas do movimento cristão, isto é, aproximadamente entre 30 e 50 anos depois de Cristo, para fazer neste ponto da discussão uma afirmação cronológica deliberadamente modesta. Jesus
era tratado como um objeto de devoção religiosa e associado a Deus de formas surpreendentes. De fato, como veremos mais à frente neste estudo, provavelmente temos que postular uma verdadeira explosão de devoção a Jesus por volta do primeiro fim desse curto período. Sugerir que temos nesse desenvolvimento algo que corresponde a uma nova e distinta mutação, ou forma variante da prática monoteísta, que é geralmente característica da matriz religiosa judaica, da qual o movimento cristão procede. Meu objetivo neste livro é oferecer uma análise completa da origem, do desenvolvimento e da diversificação da devoção a Cristo nos cruciais 2 primeiros séculos do movimento cristão, de 30 a 170 depois de Cristo. Então, a ideia do autor querido é levar-nos a compreender como surgiu essa explosão espontaneamente e espantosamente sobre a divindade, sobre a adoração ao Deus verdadeiro, Senhor Jesus Cristo. Então, esse é apenas, querido, uma pequena porção do que você pode adquirir este livro aqui. Adquira este livro e você vai ter mais de quase 1000 páginas. Deixa eu só olhar. Isso, 930 páginas. Então, nós temos um dos melhores livros sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo. E aí eu vou desenvolver ainda algumas particularidades sobre este livro. Amém.